É sempre com muita alegria falar de Deus, orar na presença de Deus, saber que Deus tão grande, tão maravilhoso, separa um tempo, se é que existe tempo diante de Deus, para estar só conosco, para olhar nos nossos olhos, para falar conosco, para nos acolher, nos amar e nos abraçar. Esse Deus é maravilhoso. É por isso que a cada dia que passa eu me apaixono mais por Ele, porque só Ele é capaz de preencher a sede que existe dentro de nós. É por isso que cada vez que eu venho para o grupo de oração, eu me alegro demais. É o ápice da minha vida estar aqui no grupo de oração. A gente só não consegue entender como que as pessoas não conseguem observar isso, perceber isso e levar isso a sério, né? A gente fica sem entender como é que consegue, porque eu particularmente não consigo mais. É um pedaço de mim que, se eu não vier aqui na segunda-feira, ficou faltando algo. É por isso que as pessoas capengam tanto e elas não conseguem enxergar Deus como os discípulos enxergaram, caminhando rumo a Emaús. É no caminho que o coração deles estava cansado, o coração deles estava entristecidos, o coração deles estava desanimado. E foi conversando com Jesus que eles sentiram um calor no coração e eles tiveram força para chegar até Emaús. Nós também estamos caminhando rumo a Emaús. O nosso Emaús é melhor do que o deles, porque aquela cidade de Emaús que eles estavam indo, ela ia passar, ela passou, e eles também. Mas a Emaús que nós estamos indo é para sempre. Quando a gente chegar lá e fincar a nossa bandeira e dizer: aqui é nossa terra, aqui é nosso lar, aqui nós vamos permanecer para sempre. Ei, aqui não vai ter choro, aqui não vai ter tristeza, aqui não vai ter desunião, aqui não vai ter briga, aqui não vai ter nada que aflige a nossa alma. Quem quer ir para essa cidade, levanta a mão e diga: eu. E quem quer, diga: eu. Nós todos aqui vamos, mas não agora. Vai demorar bastante tempo ainda, porque nós ainda temos muita coisa para fazer, né, dona? Amém? Amados, nessa noite especial que nós temos aqui uma irmã. Eu conheço ela há tão pouco tempo, mas a gente, para amar, a gente basta pouca coisa, né? Então eu conheci um pouco da história dela, estive na casa dela com a Emily. Nós estamos rezando por essa irmã querida, que é a Lorena. Eu já falei dela para vocês. Olha que bênção. Dá uma salva de palmas, porque ela merece. Tanta gente cheio de saúde e podendo vir na igreja e não vem, por preguiça, por falta de compromisso. E a Lorena passando tantas batalhas, tantas lutas, veio hoje, se confessou. Não deu ainda não, né? Mas veio com esse propósito. Participou da missa, eu vi ela aqui comungando, fiquei até emocionado. E está aqui conosco. E daqui a pouco nós vamos rezar por ela. Eu tenho certeza que Deus tem um milagre lindo e maravilhoso para essa mulher. Só que é o seguinte, está lá no céu o milagre. Alguém tem que ir lá e buscar. E vai ser nós. Essa igreja vai se unir. Todos nós vamos buscar esse milagre para você. Um dia eu falei para minha filha, ela estava toda inchada da quimioterapia, sofrendo. Eu falei: o papai hoje vai lá no céu e vai buscar o seu milagre. Eu vim para uma vigília e eu literalmente entrei no céu. Nós vamos entrar no céu. Lá no céu tem cura, tem tudo que você precisa, e nós vamos lá buscar para você, porque você merece. Amém? Dá mais uma salva de palmas para ela. Povo abençoado, eu quero partilhar com vocês
de um tema muito importante. Eu até preguei esse tema nesse final de semana, num encontro de casais, de um grupo que eu amo muito, que é o ECCG. Esse povo é diferenciado. Estava vindo para cá, contei para a Emily uma vez, o nosso grupo aqui era na sexta-feira, e eles me chamaram para pregar lá. Eu falei, poxa, hoje eu não posso, porque eu tenho meu grupo de oração. Acaba que horas? Falei, 10 horas. Aí eles falaram assim, não, sua pregação aqui é 10h15. Eu falei, não, mas não tem a mínima chance de eu conseguir. Era do outro lado da cidade, lá no Centro Pastoral Dom Fernando. Eles falaram, não, aguenta aí que você vai ter uma surpresa. Nós vamos pegar você aí de um jeito que você vai chegar aqui. Aí eu, como eu sou meio doido também, eu falei, então manda ver. Terminei aqui o grupo, quando eu olhei a polícia estava ali, ó, um camburão. Falei, meu Deus, o que eu fiz de errado? E os caras me chamando, o policial. Eu fui lá, ele falou, entra aí que tem uma missão para você. Ligou a sirene e saiu com tudo, furou todos os sinais. E eu cheguei em 15 minutos lá. E esses dias eles estavam lembrando, já passaram, tem uns 8 ou 9 anos atrás, né? Então, o que a gente não faz para ganhar almas para Deus? Amém? Povo amado, vamos falar de família? Deus tem colocado muito no meu coração. O segredo está aqui. Podemos fazer tudo, falar de tudo. Se a gente não colocar a nossa família, se nós não deixarmos Deus reinar na nossa casa, não vai dar. E as famílias estão destroçadas, dilaceradas, por causa do álcool, por causa da droga, por causa do sexo fora da vontade de Deus, por causa das brigas, das vaidades, por causa das doenças, por causa de tantas coisas que se levantam contra a família. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Vocês sabem qual que é o maior projeto de Deus nesse mundo? A família. O Papa João Paulo II dizia que as famílias são a igreja doméstica. E a gente percebe que não basta vir na igreja, é preciso levar a igreja para dentro da nossa casa. E fazer da nossa casa uma igreja. O que se faz dentro de uma igreja? Briga, vê pornografia, fica mexendo com jogo. Dentro da igreja, fica o tempo todo mexendo em celular. Dentro da igreja, as pessoas ficam magoadas umas com as outras. O que se faz dentro de uma igreja? Reza, vive a santidade, olha para Deus. Então, o que nós estamos fazendo na igreja doméstica da nossa casa? Será que aqui nós somos santinhos e lá dentro da nossa casa nós esquecemos que a nossa casa é uma igreja? Toda igreja tem que ter um sacerdote, sim ou não? Pelo menos se for católica. Quem que é o sacerdote da sua casa? Silêncio profundo, hein? Quem que é o sacerdote das suas casas? Hã? Quem que é, meu irmão? Fala alto. Pronto, dá uma salva de palmas para esse homem. Pelo menos um homem aqui para me salvar, ué. Quem que é o sacerdote da sua casa? O homem. O homem. Isso tira a importância da mulher? Porque um padre sozinho celebra a missa? Tem mulher no dízimo, tem mulher ministra da Eucaristia, tem mulher cantando, tem mais mulher do que homem na igreja, porque elas são muito mais responsáveis quando diz respeito às coisas de Deus. Mas o homem é o sacerdote. Então a nossa casa, gente, é uma igreja. É uma igreja. E nós precisamos fazer dela essa igreja que produz frutos. E é interessante o tanto que Deus é amoroso conosco. Deus uniu homem e mulher. E da relação sexual do homem e da mulher, Deus gerou os filhos. Você já parou para pensar que o Senhor podia ter feito assim, ó?
e aparecia esse menino aqui. O Senhor fazia e aparecia essa menina aqui. Ou então ele ligava a chocadeira e nós nascia da chocadeira. Porque chocadeira não precisa de pai e mãe, né? Mas não. Ele tinha poder para isso. Ele mesmo nasceu com um pai e uma mãe e também nos deu essa graça. E diz para o homem e para a mulher: vocês vão ter uma relação com a minha bênção, vocês vão sentir prazer, isso vai ser bom, e disso vai vir filho. Ele quis compartilhar conosco a capacidade de gerar uma vida. Talvez nós não pensamos nisso. Ninguém vai poder dizer que Deus é egoísta, que Deus é proibidor das coisas. Não, Ele é especialista em dar liberdade. Só que Ele diz: não faça da sua liberdade uma libertinagem. O que é a libertinagem? O abuso da liberdade que nós temos. A gente desvaloriza tanto a nossa liberdade que a gente faz dela uma libertinagem. É querer fazer as coisas do meu jeito, da minha forma, sem trazer Deus para participar. Ei, na família nossa, Deus quer fazer parte dos detalhes. Dos detalhes. Começa pelo casamento. Ele quer que você venha no altar e tenha a bênção dele. Se você casar igual o mundo casa, você está banindo Deus da sua família. Você tem que casar na igreja, na presença de Deus, receber o sacramento, e você convida Deus a fazer parte de uma história. E nessa história, Deus vai presentear nós com aquilo que nós temos de mais precioso. Todo mundo é rico. Todo mundo que tem um filho é rico. E quem não tem, pode ser rico também. Porque o padre não tem filho, mas tem nós, que somos para ele uma multidão de filhos. Então, o filho é uma bênção de Deus. A primeira coisa que nós queremos dizer é que ser pai ou mãe não é apenas uma função biológica, mas é uma vocação divina. Crescei, multiplicai. É para isso que nós casamos. Mas agora, o mundo está louco. Surgiu um tal do... Como é que é o nome do bebê? Só está por dentro, tem bebê o quê? Reborn. Reborn, meu Deus, ainda quer batizar. Que loucura, meu pai. Pode batizar algo que não tem vida e que não é humano? Se batiza cachorro, esse trem? Meu Deus, que loucura, que mundo que nós estamos vivendo. Não educa nem os filhos e quer ter um coitado. Eu fico com dó desse bebezinho, que ainda bem que ele não sente nada, não vê nada, não existe nada. É uma loucura o que o mundo está vivendo. Cuidado, viu, gente? Porque a gente fica olhando achando isso muito absurdo. Mas se a gente não rezar, a gente vira bicho. E esse tipo de coisa acaba acontecendo dentro da nossa própria casa. Os pais são chamados a ser os primeiros catequistas e exemplos vivos da fé para os seus filhos. Ei, você manda seu filho estudar, você traz ele para a catequese, só que existe um detalhe. A escola hoje, os pais querem que ela ocupe um lugar que não é dela. A educação dos filhos não cabe à escola. Ela cabe a pai e mãe. A escola vai trazer a questão acadêmica, vai ensinar seu filho de forma acadêmica. Educar não. Isso é conversa fiada. Quem educa é pai e mãe. E eu queria que vocês pegassem a palavra de Deus. Aliás, não. Eu vou ler aqui. Só presta atenção e anota. No livro de Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 18. Anota, vocês vão ler em casa depois. Livro do Deuteronômio, capítulo 11, no versículo 18. Não precisa abrir não, anota.
É sempre bom trazer um caderninho, uma caneta, porque esse grupo de oração tem palavra e pregação quase toda terça-feira, e sempre coisa boa de conteúdo para o nosso crescimento. A gente precisa ficar atento, amém? Presta atenção nessa palavra. Que palavra? Deuteronômio 11, 18. Presta bastante atenção. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração. É Deus dizendo: ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as, como se você amarrasse essas palavras em você, por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os teus olhos. Ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentando em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Primeiro Deus nos quer, presta atenção nisso aqui. Primeiro Deus nos quer diante dele. Se você veio aqui é porque você entendeu isso. A primeira coisa que Deus nos quer é nós diante dele. É por isso que o coordenador é tão chato que fica mandando mensagenzinha, fica cutucando você, fica te lembrando, fica amarrando você, laçando você, acorrentando você para levar você para a igreja. É por causa disso, porque Deus te quer na presença dele, e nós ainda não entendemos que para estar na presença de Deus nós precisamos vir, nós precisamos priorizar, precisamos chegar cedo, precisamos levar a sério, precisamos vir com alegria, precisamos vir motivado. Motivação não é ausência de problema. Motivação é algo que brota de uma alma confiante em Deus, tem a ver com fé. A fé motiva. Você não tem nem motivo para poder estar feliz, mas a fé te dá motivos. Então, primeiro Deus nos quer diante dele. Presta atenção, essa palavra é muito profunda. A seguir, quer que nós levemos os nossos filhos a estar diante de Deus. Quem tem filho aí, levanta a mão. Onde estão seus filhos? Onde seus filhos estão? O que você tem feito para levar eles para Deus? O que você tem feito para educar eles? E quando eu falo de educar, segundo a palavra de Deus e segundo a doutrina católica, eu estou falando de uma educação familiar e uma educação religiosa. Tem que ter. Ensinar o filho a respeitar a Deus. Ensinar o filho a amar a Deus. Ensinar o filho a obedecer a Deus. A obedecer você. A obedecer regras. Meu Deus, aonde estão os nossos filhos? De que maneira nós estamos educando os nossos filhos? Gente, eu não estou falando isso para quem está lá fora, eu estou falando aqui para quem está dentro de igreja. Porque os filhos que estão mal são os nossos. Porque os lá de fora, meu Deus do céu. E eu não estou julgando, eu estou trazendo realidade. Realidade. Os filhos estão longe de Deus. Mas eu descobri hoje por quê. Quando eu estava rezando para vir pregar, eu perguntei para Deus: por que os filhos estão longe de Deus? E Deus falou assim: porque os pais também estão. Está faltando. Eu não estou falando só de sentar no banco. Eu estou falando do algo a mais que Deus quer de nós. O algo a mais. Da vida consagrada, da vida no altar. Eu estou falando de algo a mais. Eu estou falando de pais e mães que dão exemplo. Porque um filho não vai obedecer se você não faz. Quando eu chego no meu filho para falar para ele o que ele tem que fazer, ele tem que olhar para mim e tem que falar: eu vou ter que fazer mesmo, porque meu pai também faz. Porque deve ser terrível um pai chegar para um filho para falar para ele fazer uma coisa que ele mesmo não faz. Com que força, com que autoridade? Tem pai que não consegue nem olhar nos olhos do filho.
Entende? O filho tem que olhar e ver que o pai, que é o sacerdote, na missa quem mais reza? É o padre. Gente, eu estou passando uma mensagem aqui forte para vocês hoje. Quem que deve mais rezar dentro da nossa casa? É o pai. Se o pai não reza, a mãe tem que rezar por ela e por esse estrupício que ela arrumou. Né, Mara? Mas vai vencer. Vai vencer. Tem mulher que é guerreira. Porque tem muito homem que dá vontade de arrancar o cinto e bater nele. Porque ele não enxerga. O caminho da vitória está claro. O caminho da bênção está claro. É por isso que está dizendo aqui, ó. De nada adianta garantir o conforto material se os filhos não conhecem a Deus. O pai precisa ser o catequista, o exemplo do filho. Quantas vezes lá em casa eu tenho que sentar com a minha esposa e os meninos e pregar. Eu não prego só para vocês não, gente. E a pregação mais difícil que tem é a pregação em casa. Porque aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu posso pregar aqui, vocês podem achar bonitinho, palavra bonita. Hoje em dia existem muitas técnicas para entrar na mente das pessoas. Graças a Deus nunca precisei usar isso. Eu só preciso da unção de Deus. Mas tem gente que usa. Usa técnicas e vocês ficam maravilhados. Só que quando ele for fazer isso lá dentro da casa dele, não vai funcionar. Porque vocês aqui não sabem quem eu sou totalmente. A minha mulher sabe. Os meus filhos sabem. E o dia que eu for pregar para eles, isso vai pesar. Isso vai pesar. E tem pesado. E tem pesado. Graças a Deus de forma positiva. Porque com toda a minha miséria, eu tenho dado exemplo dentro da minha casa. Eu tenho tido moral para poder falar de Deus. Eu quero ter moral para falar de Deus mais dentro da minha casa do que para vocês. Entende? A minha família tem que olhar para mim, tem que falar, essas palavras que estão saindo dele é verdadeira, ele vive isso mesmo. Tem que ser assim. Ontem, a gente chegou da roça, a gente veio na missa aqui, rezamos, faltava um terço para eu completar meu rosário. Eu cheguei em casa doido, eu gosto de cumprir minhas metas. Não é só como uma meta só, mas é uma meta que eu faço com alegria, que eu faço com amor. Faltava um terço, eu falei, eu vou rezar meu terço. Quando eu peguei o terço para rezar, aí estava deitado na cama essa pitula, a minha esposa, aí a minha filha, e aí chegou meu filho. E eu percebi no olhar dele que ele estava triste. Porque pai e mãe têm que perceber. Hoje não estão percebendo. Sabe por que eu percebo? Porque eu estou presente na vida dele. Porque eu conheço as reações dele. Porque eu converso com ele. Porque eu participo da vida dele. Então, eu olhei e falei, filho, o que foi? Na frente de todo mundo. E eu falei, olha, nessa cama está sentada as pessoas que mais te amam nesse mundo. Você vai conhecer muita gente, mas ninguém vai te amar igual as pessoas que estão aqui. E nessa cama está a minha maior riqueza, a minha mulher e os meus 3 filhos. Senta aqui, filho. Abre o seu coração, porque ninguém te ama igual essa mulher, ninguém te ama igual essa menina. Aí a baixinha já foi lá e grudou no pescoço dele. Ninguém te ama igual essa irmã, a irmã já foi lá e grudou. Aí ele não aguentou, teve que falar. Ah, pai, eu estou decepcionado aí com muita gente. Eu falei, mas de decepção você veio falar no lugar certo, porque o pai conhece. Você está decepcionado com a amizade? Foi o que aconteceu mais na minha vida. E vai acontecer na sua e na vida de todo mundo. As amizades, elas nos decepcionam. E nem por isso a gente deixa de ter amigo, mas elas nos ensinam que os melhores amigos estão deitados na cama conosco. Esses são fiéis. Se você estiver doente, se você estiver triste, esses amigos aqui vão estar do seu lado sempre. E aí ele quis chorar, e aí nós fomos fazendo uma pregação.
E a mãe falava, eu falava, e a gente ouvia a Deus. Gente, eu senti uma unção, como se eu estivesse numa igreja pregando. Foi lindo, foi maravilhoso. E como ele me ouviu. Quando eu terminei, a mãe falou assim, a gente fala todo dia, mas quando o pai fala é diferente. Porque o pai é o sacerdote. O Sérgio vem aqui e fala um monte de coisa para vocês, mas se o padre falar, é diferente. Mesmo quando ele fala errado, vocês escutam ele mais do que eu. Entendeu? Não que o padre aqui erre, hein? É isso que eu estou falando. Mas para vocês entenderem, precisamos cuidar da nossa casa. Ei, tira o álcool de dentro da sua casa. Eu fico chato, onde eu vou eu estou falando isso. Tira o álcool de dentro da sua casa. Porque eu lido com gente, muito, no Brasil inteiro. E o álcool tem sido o maior instrumento do Satanás. Tira o álcool de dentro da sua casa. E para você tirar, você tem que ser o primeiro. Sérgio, é pecado beber? A doutrina católica proíbe beber? Não. Mas a palavra de Deus diz, tudo é permitido, nem tudo convém. Sabe por que quando o meu filho começa a querer beber, eu chego e falo, não é para beber. Não pode, não deve. Sabe por que ele me ouve? Porque ele nunca me viu beber. Entende? Ele nunca viu eu levar cerveja, vinho para dentro da minha casa. Mas nós queremos uma vida light, nós queremos. Porque a bebida relaxa e tal. Reza um rosário, relaxa mais e ainda leva para o céu. Entende? Quem quer muito, tem que pagar muito. Eu quero muito, gente. Eu quero deitar na cama com a minha família, igual eu fiz ontem, e falar, Deus, como é bom te servir. Como é bom ver meus filhos me ouvir. A hora que eu fui dormir, minha filha me chamou, pai, vem cá. Deixa eu dar um beijo no senhor. Foi importante o que o senhor falou para nós. Eu falei para ela também. Ali a gente foi dando conselho, foi conversando, tudo dentro da doutrina, dentro da palavra. E aí tem outro detalhe. Por que eu posso falar assim? Porque eu estudo, eu conheço. Entende? Vocês estão me entendendo? Não é que eu estou aqui querendo me aparecer, não. Eu estou passando para vocês a regra de Deus. Como que deve ser uma família. É assim que a palavra de Deus está dizendo. Olha, primeiro vocês buscam e depois vocês levam os filhos de vocês e deem exemplo e vivam. Não tem como dar errado. Tribulação vai ter, vocês acham que é fácil? Você acha que tem sido fácil educar meu filho? Tem que ter uma paciência. Porque o menino, o homem, ele tem um déficit de idade em relação à mulher. A minha filha tem 17 anos com a cabeça de 30. O meu filho tem 20 com a cabeça de 15. Entendeu? Então eu tenho que voltar nos 15 anos, porque agora que ele está vivendo, parece que é a adolescência dele. Tem hora que tem que ser duro, mas ontem Deus falou, não vai rezar seu texto. Tem hora que conversar com o filho e dedicar a família é mais importante do que rezar. Mas como eu tenho uma reserva de oração, e eu já tinha rezado 3 textos, eu falei, não é que eu vou deixar de rezar o texto. Eu vou cuidar do meu filho e vou ter que dormir um pouco mais tarde. Porque o sacerdote tem que cobrir a família de oração. O sujeito não reza, a mulher não reza, não vem no grupo. E aí acha que vai dar certo a família? Que jeito, meu irmão? Se quem reza e faz tudo tem tanta dificuldade, eu tenho dó de quem não faz. Meu Deus, é urgente esse tema. E outra coisa, o grupo de oração é importante, sabe por quê? Que dia que você vai ver um tema desse aqui na missa? Não é nem lugar disso. A missa é lugar da liturgia da palavra. Esse tipo de tema se trabalha dentro do grupo de oração. Vocês estão entendendo porque eu insisto tanto em vocês virem para o grupo de oração? Isso aqui faz uma diferença enorme. De nada adianta garantir conforto material se os filhos não conhecem a Deus. Ontem, sentado naquela cama, mas essa cama deu muita conversa, né? Ontem, sentado nessa cama, eu disse, olha, vocês estão fazendo medicina e só o pai sabe como tem sido difícil. Lembra daquela música do Tião Carreiro que falava assim, pai deixa o couro do serviço, né, Elton? O filho
ter alguma coisa. Eu tenho deixado meu couro no serviço, mas com alegria. Só que eu falei para eles, isso aqui, ó, de nada adianta garantir conforto material se os filhos não conhecem a Deus. Não adianta vocês serem os melhores médicos se vocês não conhecerem a Deus, não tiver uma vida de oração e se vocês não servirem a Deus. Entende isso? Gente, quem que vai ensinar isso para os nossos filhos somos nós. Se o seu filho crescer sem essa instrução, o dia que você estiver diante do tribunal de Deus, Deus vai perguntar, por que você não ensinou? A salvação do seu filho diz muito respeito a pai e mãe. Entende? Pai e mãe tem que abraçar, colocar no colchão para conversar, tem que usar esse negocinho aqui quando precisar. Eu com 20 anos, se tiver que usar, eu uso, e não estou nem aí porque as pessoas vão falar. E o dia que eu usei, sabe o que ele falou? Obrigado, pai, estava precisando mesmo. Gente, nós estamos com medo de corrigir nossos filhos. Mas ei, está tendo muito pai e mãe banana, molenga, porque é muito mais fácil negligenciar, dá trabalho falar, cobrar, entende? Trazer para Deus, cobra. Por que não vai na igreja? Aí o pai e a mãe, ele não quer ir, eu respeito a vontade dele, fica respeitando, continua respeitando. Pai e mãe foi criado para respeitar, não é o filho que tem que respeitar os seis não, é os seis que tem que respeitar eles. Maravilha, continue assim, e você vai ver para onde você vai parar. Ah, porque eu não gosto de magoar meu filho, lá em casa não tem medo disso não. Eu falo rasgado, eu falo a verdade, ensino eles a falar a verdade, eu cobro, eu sou enjoado. Voltando ontem da fazenda, quando eu entrei no carro, minha esposa falou assim, o Miguel falou que está meio chateado com você. Você está duro demais. Não é fácil ser duro, viu gente? Mas é necessário. As melhores educações não foram feitas com passando mão na cabeça. Foram feitas com dureza. Eu hoje posso testemunhar que eu virei homem por causa da dureza da minha mãe, por causa da dureza do meu avô. Eu perdi meu pai com 5 anos, se não tivesse quem fosse duro comigo. E toda vez que eu apanhei, toda vez que eu fui castigado, eu fui porque eu merecia, e merecia mais. Ontem pregando lá, foi ontem não, foi sábado, pregando no encontro, eu contei para o povo esse cara de cara. Eu falei, minha mãe uma vez me deu uma lapada de facão. Eu cheguei em casa, tinha feito um trem bem pesado. Minha mãe viu, descobriu e escondeu atrás da porta. E eu estava sem camisa, voltando do futebol. Quando eu cheguei assim, as costas do facão. Ele era Tramontina, eu olhei no espelho depois, o nominho Tramontina saiu direitinho. Pensa, o Tramontina é bom mesmo, viu gente? Tramontina é corte rápido, é bom. Esses tempos eu falei para minha mãe assim, tem aquele facão ainda? E ela constrangida, não, lá não quer nem tocar no assunto, que ela fica hoje com vergonha. Vai um pai hoje dar uma facãozada no filho para ver o que acontece. Eu estou falando para vocês, mas não é para ninguém dar facãozada não, hoje mudou, tem outras coisas para vocês fazerem. Mas o facão bom, gente. Eu falei para minha mãe, eu queria pôr ele numa moldura e colocar lá na minha sala, o divisor de águas da minha vida, o facão da minha mãe, que foi herdado do meu avô. Entende isso? Eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu já fiz aqui. Deus castiga a gente? Aqui no grupo é sem graça, que vocês já ouviram, né? Mas onde eu vou, eu pergunto, Deus castiga? Todo mundo diz, não, mas Deus não castiga ninguém. Pega comigo a palavra de Deus, só para nós tirar a dúvida. Vai no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12.
Hebreus capítulo 12. Amém? Versículo 5, por favor, rapidinho. Isso aqui é bom de Bíblia. Hebreus capítulo 12, do versículo 5, amém? Presta atenção. Primeiro, eu não gosto de ler título, mas esse aqui eu vou ler. Deus, educador paternal. Vamos ver como é que ele educa. Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, não desanime quando repreendido por Ele. Versículo 6, que você passou a vida inteira pensando que era diferente. Pois o Senhor corrige quem ama e tem essa palavra, é até difícil de sair. Fala comigo aí, gente. Castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Meu Deus, é demais. Deus é demais. Deus repreende quem ama e castiga aquele que reconhece por seu filho. Se Deus faz isso, de que maneira nós devemos educar os nossos filhos? Dessa maneira relaxada, que o filho quer fumar maconha, o pai dá dinheiro para ele na boca de fumo? Que o filho ou a filha chama o namorado para dentro de casa e vai dormir no quarto da família? O mundo mudou, a vida é moderna. Ei, quero avisar você, o mundo mudou para pior e Deus continua o mesmo, porque Ele disse: eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Não legalize o pecado do seu filho. Filho meu, se demora. Eu sou chato, viu, gente? Eu sou chato, tem que ser. Se o menino meu demora demais no banheiro, eu quero saber o que ele está fazendo. Quero, porque tem pai que não está nem aí. O filho está afundado na masturbação, o filho está afundado na pornografia. Aí quando ele casar, ele vai ter problemas sexuais no casamento. De quem foi a culpa? Dele, que não tinha cabeça para poder gerir a própria vida, ou do pai, que não olhou aquilo, negligenciou e deixou ele fazer de qualquer jeito? Pai foi feito para ser chato, pai foi feito para fiscalizar. Eu lembro o dia que eu fui pregar em Marília, no meio do caminho eu orando, porque se a gente não orar, Deus não vai falar o que tem que fazer. Quando eu comecei a orar, queimou no meu coração. Deus falou assim: prega e depois vai ver seu filho. Quando eu terminei a pregação, recebi uma mensagem de um amigo: Sérgio, o eu descabeção que vocês conhecem. Ô Sérgio, eu não sou muito de sonhar, mas essa noite eu sonhei que o seu filho estava numa roda, no meio de uma roda, e em volta dele estava cheio de porco espinho. Pede a Deus discernimento disso. Quando eu cheguei lá naquele apartamento, eu já cheguei olhando os lixos, já olhei a mochila, porque pai, hoje minha mãe quando eu chegava das festas, ela esperava eu dormir e cheirava a minha boca. Foi por isso que eu nunca usei droga na minha vida, porque minha mãe me fiscalizou. Se eu tivesse afundado no vício, se eu tivesse sequelas do vício, hoje eu estaria pondo a culpa na minha mãe. Eu estou falando de coisa séria aqui hoje, viu, gente? Abra seus olhos. Ah, meu filho é tão bonzinho, Sérgio. Meu filho não faz isso não. Larga a mão de ser bobo. Você não sabe onde ele está, com quem ele está. Ele cria um personagem dentro de casa e você, bobinho, cai. Não, porque meu filho reza, vai nessa. O mundo lá fora não está brincando para destruir nossa casa não, irmão. As faculdades nossas estão infestadas de ideologia. Menino entra na faculdade bonitinho, normal, o pai passa a roupinha dele, o cabelinho dele, ele sai de lá com os cabelos tudo esbugalhados, cheio de tatuagem no corpo inteiro, piercing no nariz, na
orelha, sai de lá um marginal. As nossas faculdades têm feito dos nossos filhos marginais, drogados, prostitutos, cheio de ideologia de gênero. O filho sai de lá acreditando em aborto, em comunismo. E você vai brincar de educar filho? Eu lembro muito bem que nessa ida a Ribeirão Preto eu descobri um monte de coisa na vida do meu filho, já contei aqui. Apliquei um castigo. No outro dia eu falei para ele dar tchau para o apartamentinho bonitinho, porque o pai estava deixando o couro no serviço, porque pagando faculdade cara e ele não estava levando a sério. Mandei fazer a mala, faltava 15 dias para as férias, eu antecipei. E no dia anterior ele tinha dormido fora, que ele nunca tinha dormido fora de casa. Com 15 anos dentro da nossa casa, ele foi ter celular com 16 anos, nunca dormiu fora de casa. E era menino bom, menino catequizado. Imagina os que não são. O ambiente engole. Sabe os leões? Era leão e porco-espinho que Deus falou que estava cercando meu filho. Ele queria ter um caminho, mas muitas pessoas que estão lá por causa de pais que negligenciaram, de pais irresponsáveis, os nossos filhos também estão pagando. Então nós temos que fazer o trabalho redobrado, porque o que eles vão encontrar é esse tipo de coisa. Entende? Coloquei a mala no carro. Quando nós chegamos no trevo para ir para Goiânia, eu peguei para um lado diferente. Ele falou: pai, para onde nós estamos indo? Eu falei: para a roça. Antes disso eu falei: vamos rezar o rosário? Ele, como tinha passado a noite fora, pai, eu estou com sono. Eu falei: não, você vai rezar. Estou com sono, pai, peraí. Parei num botequinho lá, falei: enche um copo de café, toma. E toma ele rosário no menino. Se cochilar, eu cutuco. O menino do meu lado tem que rezar rosário com o olho aberto. Porque é só entrar dentro do carro e eles dormem, para não ter que rezar com você. E os pais negligentes deixam. Entende? Perde a oportunidade de ensinar filho a ser de Deus. Sérgio, mas isso é duro demais. É o Deus que ama, corrige e castiga. Para fazer homem e mulher de Deus é debaixo disso. O resto é conversa fiada. A psicologia, bom, mas essa psicologia de pai, a psicologia do facão é a melhor que tem. Quem fez a terapia do facão ficou bom. Vocês já experimentaram? Quem já experimentou uma lapada de facão, gente? Gente, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Na hora dói. É melhor doer no couro do que depois doer na alma, viu? Chinelo também funciona. Fio de ferro, vara de goiaba, de Guiné. Eu conheço isso tudo, gente. Eu experimentei. E eu experimentei porque merecia mesmo. Se não fosse facão e esses trem, eu não tinha virado homem, não. Peguei ele, levei para a fazenda, cheguei lá, pedi para o peão pegar a vaca mais dura que tinha. Falei: tira da ordenha, porque o Miguel disse que o sonho dele é tirar na mão. Ele: não, pai, não falei isso não. Falei: falou. Os atos falam mais do que as palavras. Botei ele para tirar a sua... Peguei os Rottweiler brabo que tinha lá, lava tudo. Hoje de manhã nós vamos lavar todos os cachorros. Pai, mas ele me morde. Aquilo que você estava fazendo lá causa uma ferida pior do que a do Rottweiler. Tudo na psicologia ali também. Psicologia nós usamos na prática. 15 dias de fazenda no menino. Partando vaca, capinando trem, ralando feio. A mãe sabe, a mãe quase chorou. Eu falei: filha, não mete não, agora é o sacerdote que vai pôr ordem nessa casa aqui. Você só intercede. Mas isso aqui não é brincadeira também não. Quando ela arranca a palmatória dela. Tem palmatória lá em casa? Tem ou não tem? 2. A nossa família fala que nós somos carrascos. Os nossos filhos são apaixonados por nós. Entende? Porque tem pai que passa muita mão na cabeça, mas não tem tempo para o filho. É mais fácil falar coisa bonita do que dar o seu tempo, a sua presença. Abrir mão da sua vida para fazer. Eu e minha esposa abrimos mão da nossa vida por causa do nosso filho. Ninguém mandou nós ter filho. Nós temos porque quis, agora nós temos que cuidar. E eles não são nossos não, viu? Essa bobeira de se achar meu filho não é seu não. Está emprestado para você, é de Deus. E vai ter que... Sabe quando alguém empresta uma coisa para você valiosa?
Aí você vai devolver todo lascado, a pessoa fala, não, de jeito eu não quero. Entreguei para você bem arrumadinho. Abra os olhos. Começa a pôr ordem dentro da sua casa. Começa a cobrar dos seus filhos uma postura de Deus. É isso que Deus quer de nós. Eu vou finalizar. A gente sabe que educar hoje é um desafio. Ensina seu filho a te obedecer. O exemplo é a Sagrada Família de Nazaré. Imagine a responsabilidade de Maria e José. Ser pai e mãe de Deus, só isso. Educar Deus. E ele obedecia. E ele obedecia. E José punha ele para trabalhar na carpintaria. Entende? Nós precisamos deixar de seguir os influências aí que não sabem educar filho nenhum e seguir o exemplo da Sagrada Família. Pai precisa ter autoridade sobre os filhos. E aí eu quero fechar. A oração, a importância da oração. A oração fortalece os laços familiares e aproxima todos de Deus. Práticas como texto em família, leitura bíblica, participação na missa são essenciais. Você vai, o filho não vai. Ele está fora da sintonia. Você reza o rosário, mas ele não reza. Você lê um pouco de Bíblia, ele não lê. Chama ele para ler. Lá em casa a gente lê em família, a gente reza texto em família, a gente reza o rosário em família, a gente ouve pregação, a gente assiste filme de Deus. Em família. Precisamos fazer da nossa casa o quê? Uma igreja. O que se faz dentro de uma igreja? Reza. Eu vou fechar com a fala de alguns santos da nossa Igreja Católica. Eu separei aqui a fala de alguns santos sobre educação dos filhos. A educação como um caminho para a santidade. Um filho que não é educado jamais vai encontrar o caminho da santidade. Porque se ele não obedece pai e mãe, ele não vai obedecer a Deus também. Entende? São Francisco Sales, ele diz assim: a boa educação já é meia santidade. Enfatiza a importância da educação para o desenvolvimento de uma pessoa moralmente forte e espiritual que caminha para a santidade. Olha o que diz São João Crisóstomos. Chamava os pais a se unirem a Deus e a educarem os seus filhos para a espiritualidade. Educar os filhos à luz da palavra de Deus envolve rezar com a Bíblia, levar os filhos para a igreja, compreendê-los e confiar em Deus. E para finalizar, o exemplo de Santa Mônica. O marido, cachaceiro. O filho, prostituto e viciado em jogo. Ela olhava e ia para a igreja, não via solução. Sabe quando parece que não tem mais o que fazer? Cansou. Por muito menos as pessoas têm largado marido, têm abandonado filho, têm desistido da família. Santa Mônica carregou aquele marido cachaceiro, adúltero, e aquele filho perdido, 30 anos, joelho no chão, missa, rosário, eucaristia, jejum, missa, rosário, eucaristia, jejum. Todo dia você acordar e fazer isso e não ver resultado. Você imagina você passar por isso durante 30 anos? Será que você tinha continuado? 30 anos. Resultado: marido foi canonizado. Não é que ele melhorou não, gente. Ele virou santo.
Foi canonizado. Aí a mulher dessa não é para brincar não, gente. Já que é para rezar, vamos fazer é santo. O filho, terrível, virou padre. De padre, virou bispo. De bispo, virou doutor da Igreja Católica. Ontem eu estava vendo uma parte do filme de Santo Agostinho, que é o filho de Santa Mônica. Teve uma época na igreja que para ser padre ou assumir qualquer cargo, só se a pessoa tivesse um histórico de pureza a vida inteira. Meu Deus, não ia ter padre hoje. Ué. E aí Deus usou Santo Agostinho para falar, não, na missa, o que acontece lá não depende do homem. É lógico que o homem tem que ter uma vida santa. Mas se ele se converteu, se arrependeu dos seus pecados, quem faz lá é Deus. Gente, quem definiu isso na Igreja Católica foi Santo Agostinho. O cara perdido que a mãe rezou por ele. O que você está esperando que seu filho seja? Ou você nunca sonhou que seu filho seja um santo canonizado? Imagina hoje os pais do Carlos Acuti. É o santo dos dias agora. Como é que será que foi a educação desse menino? Amém?